Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo, vamos fazer esse tapete oval simples. Essa peça que vocês estão vendo ficou medindo 63 centímetros de comprimento por 46 centímetros de largura. É uma peça muito fácil e muito rápida de trabalhar e que gasta pouco barbante. Para fazer esse tapete, eu gastei apenas 250 gramas de barbante fio número 6 e trabalhei com agulha de 3,5 mm. Eu trabalhei com o fio número 6, mas se você preferir, pode trabalhar com o fio 8, que também fica muito bom. Bem, e aqui eu já vou falar para você como você aumenta o comprimento dessa peça. Esse tapete aqui que vocês estão vendo, eu comecei trabalhando 27 correntes. Então, para aumentar o comprimento, você vai acrescentar correntes iniciais em múltiplos de 4. Então, você pode somar ou mais 4, ou mais 8, ou mais 12, ou 16, ou 20. E a cada 4 correntes iniciais que você acrescentar, você vai aumentar no comprimento do seu tapete 3 centímetros. E depois que você trabalhar aí as suas correntes iniciais, você vai seguir o meu passo a passo a partir do momento que eu volto 5 correntes atrás para trabalhar o meu primeiro ponto alto. E vai seguir o padrão da mesma maneira que eu oriento. A única diferença, obviamente, é que você vai ficar com mais pontos altos aqui na primeira volta, depois na segunda volta e a cada 4 correntes a mais que você trabalhar aí nas correntes iniciais, você vai aumentar aqui na terceira volta um grupo de 2 pontos altos e um intervalo de 2 correntes. Então, aqui eu uso 1, 2, 3, 4 pontos. Então, é isso para aumentar aqui o comprimento da nossa peça. Agora, vamos ao passo a passo. Começo fazendo um cordão de correntes com 27 correntes. Depois de trabalhar as 27 correntes, eu conto voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na quinta corrente, faço um ponto alto. E eu vou seguir trabalhando um ponto alto para cada corrente de base até encontrar a minha última corrente. No final, eu terei o total de 24 pontos altos, contando essas correntes que eu voltei atrás como o primeiro ponto alto. Então, vou fazer aqui os meus 24 pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei 24 pontos altos. Agora, faço 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Laço, venho. Nesse mesmo local onde trabalhei o último ponto alto, atravesso aqui de novo a minha agulha e trabalho um ponto alto. Depois de trabalhar esse ponto alto, faço mais 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Laço, e agora vou trabalhar mais 24 pontos altos desse lado de cá. Então, começo no mesmo ponto onde trabalhei esse ponto alto. Então, introduzo a agulha novamente aqui no mesmo local e faço aqui o primeiro dos 24 que vou trabalhar do lado de cá. E aqui, olha, eu já vou aproveitar e prender essa ponta embaixo dos pontos que eu for trabalhar agora, assim eu já arremato. Então, vou fazer aqui os meus 24 pontos altos desse lado e venho. Trabalhei mais 24 pontos altos do lado de cá, agora faço 4 correntes, venho no mesmo local onde trabalhei aqui o meu último ponto alto, introduzo a agulha e faço mais um ponto alto. Depois desse ponto alto, faço mais 4 correntes. Depois dessas 4 correntes, venho na primeira corrente que eu voltei atrás aqui para começar a volta, introduzo a minha agulha e prendo um ponto baixíssimo. Encerramos aqui a nossa primeira volta. E você pode notar que tudo que eu fiz desse lado de cá, eu repeti igualzinho aqui. E tudo que eu fiz aqui
para virar pro lado de cá, eu repeti igualzinho nesse lado aqui. Então, em todas as voltas será assim, que nós trabalharmos em um lado da parte reta, será idêntico do outro lado. E tudo que eu fizer de um lado aqui, para virar, será idêntico do lado de cá. Agora, vamos trabalhar a segunda volta. Eu vou começar a segunda volta subindo 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E eu vou seguir aqui trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base, até o último ponto que tem. E vou fazer aqui, então, mais 24 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei 24 pontos altos e encontrei essas 4 correntes. Nessas 4 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, eu faço 3 correntes. 1, 2, 3. Depois dessas 3 correntes, faço mais 2 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Então, ficou assim no intervalo de 4 correntes. Agora, eu faço mais 3 correntes, 1, 2, 3. Venho nesse próximo intervalo e aqui eu repito o que eu fiz nesse aqui. Então, são 2 pontos altos. Depois, 3 correntes, 1, 2, 3. E mais 2 pontos altos. Bem, então, ficou dessa maneira, virando para o lado de cá. Nós vamos trabalhar aqui igualzinho eu mostrei desse lado. E agora, eu repito do lado de cá, 24 pontos altos igual fiz aqui. Então, depois desse ponto alto, direto aqui eu laço e começo a partir do primeiro ponto a trabalhar os 24 pontos altos. Eu vou, então, completar o restante da segunda volta, seguindo a orientação que passei até aqui e venho. Trabalhei o restante da segunda volta, seguindo o padrão que orientei. Agora, para fechar, eu prendo um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. 1, 2, 3. Então, todas as nossas voltas serão fechadas com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fazemos para iniciar. Bem, agora, vamos trabalhar a nossa terceira volta. Eu vou começar a terceira volta caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto que tenho logo à frente. Aqui está, caminhei com o baixíssimo, estou sobre esse ponto alto. Aqui eu subo 3 correntes, laço, venho no ponto à frente, faço mais um ponto alto. Então, aqui eu trabalhei um grupo com 2 pontos altos, usando 2 pontos de base. Agora, faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base. E aqui, começo a trabalhar mais um grupo de 2 pontos altos, usando esses próximos 2 pontos. Depois dos 2 pontos altos, fazemos 2 correntes, laçamos, pulamos 2 e mais 2 pontos altos. E vamos assim, até construir aqui 6 grupos de 2 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei 6 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes e pulando 2 pontos de base. Depois do 6º grupo, fiz mais 2 correntes e agora vou trabalhar mais um grupo de 2 pontos altos. Da seguinte maneira, pulo esses 2 pontos, faço um ponto alto aqui no último ponto alto de base. Venho no intervalo de 3 correntes e aqui trabalho mais um ponto alto. Aqui está meu último grupo de 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. E vou trabalhar um grupo de 4 pontos altos sobre esses 2 de base. Eu vou distribuir da seguinte maneira. O primeiro dos 4, faço aqui pegando nas correntes. Depois, trabalho um por um nos pontos altos e mais um nesse intervalo de corrente. Então, aqui está o meu grupo com 4 pontos altos. Agora, faço 3 correntes, 1, 2, 3. Laço e trabalho mais 4 pontos altos sobre esses 2 de base. E eu vou distribuir da mesma maneira. Então, vou fazer o primeiro aqui na corrente, um por um nos pontos altos e mais um nessas próximas correntes. Aqui está o meu segundo grupo de 4 pontos altos. Agora, são 3 correntes, 1, 2, 3, e
vou trabalhar aqui um grupo de 2 pontos altos. Então, vou fazer um ponto alto pegando aqui nas correntes e um ponto alto sobre o primeiro ponto alto da parte reta do lado de cá. Depois desses 2 pontos altos, eu vou fazendo 2 correntes, pulando 2 de base e trabalhando grupos de 2 pontos altos. Bem, nós vamos seguir então com esse padrão de trabalhar os grupos de 2 pontos altos por todo esse lado aqui. Meu último grupo de 2 pontos altos será feito trabalhando um ponto alto nesse último ponto alto e um ponto alto no intervalo de correntes. Depois, então, repito aqui os 2 grupos de 4 pontos altos igualzinho mostrei aqui, separando sempre os grupos, nós fazemos 3 correntes. E depois encerramos essa volta fazendo mais um grupo de 2 pontos altos aqui no finalzinho. Vou trabalhar um ponto alto nesse intervalo e mais um nesse ponto alto que tem aqui. Depois pulo esses próximos 2 pontos e fecho com um baixíssimo na terceira corrente. Bem, então é isso para trabalhar a terceira volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei toda a terceira volta seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui esse grupo de 2 pontos altos, eu fiz 2 correntes apenas e fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Agora, nós vamos trabalhar a quarta volta. A parte reta aqui da quarta volta será feita com grupos de 2 pontos altos sobre esses grupos de 2 pontos altos que nós temos de base. Então, para começar, eu subo 3 correntes, faço mais um ponto alto no ponto à frente. Depois, faço 2 correntes de separação e trabalho mais 2 pontos altos sobre os próximos 2 de base. Bem, então, eu vou aqui trabalhar o meu até fazer 2 pontos altos sobre esses últimos 2 aqui de base e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei os meus grupos de 2 pontos altos e encontrei essas 3 correntes. Então, depois desse grupo de 2 pontos altos, direto, eu vou laçar e vou trabalhar um ponto alto aqui nessas 3 correntes. Depois desse ponto alto, faço 3 correntes, 1, 2, 3, laço, e agora eu vou trabalhar 2 grupos de 6 pontos altos separados por 3 correntes sobre esses 4 pontos que eu tenho aqui de base. Então, os grupos de 6 pontos altos serão distribuídos assim: um ponto alto aqui nas correntes, um por um sobre os pontos altos e mais um no próximo intervalo de correntes. Aqui está o primeiro grupo com 6 pontos altos. Agora são 3 correntes, 1, 2, 3 e mais 6 pontos altos nesse próximo grupo. Vou fazer aqui os meus 6 e venho. Aqui estão os meus 2 grupos com 6 pontos altos separados aqui por 3 correntes. Agora é só fazer mais 3 correntes, 1, 2, 3. Laça e trabalha um ponto alto aqui no intervalo de 3 correntes e 2 pontos altos sobre esses 2 pontos altos de base. Ficou assim. Agora é só ir trabalhando 2 correntes, 2 pontos altos sobre os 2 pontos altos de base. E vamos com esse padrão até trabalhar 2 pontos altos sobre esses 2 de base. Depois, um ponto alto aqui no intervalo e repete os 2 grupos de 6 pontos altos separados por 3 correntes. Depois, é só trabalhar um ponto alto aqui nesse intervalo e fazer um ponto alto sobre cada um desses 2, mais 2 correntes e fecha com um baixíssimo na terceira corrente que fizemos para iniciar a volta. Bem, então, vou completar a quarta volta com essa orientação e venho. Completei a quarta volta seguindo o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a quinta volta. A parte reta, na volta 5, será trabalhada fechada só de pontos altos. Então, eu vou começar subindo 3 correntes. Venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto. E vamos fazer sempre um ponto alto sobre cada ponto alto que nós temos aqui de base. E em cada intervalo de 2 correntes, vamos fazer 2 pontos altos, que são um ponto alto para cada uma das correntes.
depois um ponto alto cada ponto alto, e vamos assim até trabalhar 28 pontos altos. O ponto 28 será trabalhado pegando aqui no intervalo de correntes. Então, vou fazer os meus 28 pontos altos e venho. Trabalhei os 28 pontos altos seguindo o padrão que orientei. O ponto 28 foi feito aqui no intervalo de 3 correntes. Agora, eu vou trabalhar 3 correntes e vou fazer um grupo de 8 pontos altos sobre esses 6 pontos altos de base. Na verdade, são 2 grupos, né? Vou fazer 8 pontos altos aqui, depois 3 correntes e mais 8 pontos altos sobre esse próximo grupo. Então, para eu começar, eu faço 3 correntes, 1, 2, 3. E o primeiro dos 8 será trabalhado nesse intervalo, depois faço 1 por 1 nos pontos altos e mais 1 no próximo intervalo. Está o primeiro grupo com 8 pontos altos. Agora são 3 correntes, 1, 2, 3. Laça e repete aqui mais 8 pontos altos, distribuindo igualzinho o primeiro. Vou fazer aqui os meus 8 e venho. Aqui está meu segundo grupo com 8 pontos altos. Agora eu faço 3 correntes, 1, 2, 3. E vou trabalhar esse lado de cá da parte reta, fechado, só de pontos altos, e nesse lado aqui eu vou fazer o total de 34 pontos altos, porque esse lado aqui eu já vou fazer ele completo. Esse aqui nós fizemos 28, mas nós vamos completar aqui e vai ficar com 34 pontos altos desse lado de cá também. Então, eu começo o primeiro dos 34 trabalhando um ponto alto nesse intervalo de correntes. Depois vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto e 2 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes. E vou seguindo assim. No final, eu vou fazer o ponto 34 pegando aqui nesse intervalo de correntes. Depois, eu trabalho 2 grupos de 8 pontos altos separados por 3 correntes no lado de cá. E depois de fazer o segundo grupo de 8 pontos altos, eu vou fazer 3 correntes, vou completar esse lado da parte reta. Eu vou fazer um ponto alto aqui nesse intervalo, 1 por 1 nesses pontos altos e 2 pontos altos nesse intervalo de 2 correntes. E assim eu vou completar aqui 34 pontos altos desse lado aqui da parte reta também. Aí fecho com um baixíssimo na terceira corrente. Bem, então é isso. Para trabalhar a volta de número 5, eu vou completar a minha e venho. Trabalhei o restante da quinta volta com o padrão que orientei. Aqui no final, trabalhei mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos e completei esse lado aqui da parte reta. Bem, então agora vamos trabalhar a volta de número 6. A volta 6 aqui na parte reta, nós vamos trabalhar 6 grupos de 2 pontos altos. Então, eu começo subindo as 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto, venho para o ponto à frente, faço mais um ponto alto. Em seguida, faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e trabalho mais um grupo de 2 pontos altos. E vamos seguir com esse padrão até trabalhar 6 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei os 6 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Depois do sexto grupo, fiz mais 2 correntes e agora eu vou trabalhar um grupo com 5 pontos altos. Então, depois de trabalhar essas 2 correntes, pulo 2 de base e a partir daqui trabalho um ponto alto para cada um desses próximos 4 pontos altos e mais um ponto alto no intervalo de correntes. E vou completar aqui um grupo com 5 pontos altos. Aqui está meu grupo de 5 pontos altos. Agora, eu faço 3 correntes, 1, 2, 3. E vou trabalhar na sequência 2 grupos de 10 pontos altos separados por 3 correntes. Então, primeiro grupo de 10 pontos altos eu vou fazer distribuindo um ponto alto aqui no intervalo, depois 1 por 1 sobre os pontos altos e mais um nesse próximo intervalo.
Aqui está o meu primeiro grupo com 10 pontos altos. Agora, eu faço 3 correntes, 1, 2, 3. E mais 10 pontos altos aqui. Então, primeiro, trabalho no intervalo, 1 por 1 nos pontos altos e mais 1 no próximo intervalo. Vou fazer aqui os meus 10 e venho. Aqui está meu segundo grupo com 10 pontos altos. Agora, é só fazer 3 correntes, 1, 2, 3. E vamos começar a trabalhar a parte reta do lado de cá. Então, vou começar fazendo um grupo de 5 pontos altos. Então, eu venho no intervalo de correntes, trabalho o primeiro dos 5. Depois do ponto alto na corrente, venho nesse primeiro ponto alto e a partir dele, trabalho 1 por 1 nos próximos 4 e completo assim o meu grupo de 5 pontos altos. Aqui estão os meus 5 pontos altos. Agora, eu começo a trabalhar 2 correntes, pular 2 de base e trabalhar grupos de 2 pontos altos, sempre separando com 2 correntes, sempre pulando 2 de base, e vou assim até fazer 6 grupos de 2 pontos altos. Vou fazer os meus. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 2 pontos altos. Em seguida, fiz 2 correntes, pulei 2 de base, encerrei a parte reta com um grupo de 5 pontos altos, igual fiz aqui no início. Então, trabalhei um ponto alto para cada ponto alto e mais um aqui no intervalo de correntes. Agora, faço 3 correntes, trabalho aqui 2 grupos de 10 pontos altos separados por 3 correntes. E vou encerrar essa volta fazendo um grupo de 5 pontos altos. Então, trabalho um ponto alto aqui nas correntes, 1 por 1 nesses próximos 4 pontos altos. Depois, faço 2 correntes, pulo 2 de base, fecho a volta com baixíssimo na terceira corrente. Bem, então é isso para trabalhar a volta de número 6. Eu vou completar a minha e venho. Trabalhei todo o restante da volta 6, seguindo o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 7. A parte reta da volta 7 será feita com grupos de 2 pontos altos sobre esses grupos de 2 pontos altos que nós temos de base. Então, começo fazendo 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Venho para o ponto à frente, faço mais um ponto alto. Faço 2 correntes, venho no próximo grupo, trabalho mais 2 pontos altos. E vamos assim até completar 6 grupos de 2 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Aqui estão os meus 6 grupos de 2 pontos altos. Depois do 6º grupo, fiz 2 correntes e agora eu vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos sobre esses 5 de base. Então, venho aqui no primeiro dos 5 e a partir dele faço 1 por 1 até completar 4 pontos. Trabalhei os 4 pontos altos e ficou vazio na base esse último ponto do grupo. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Venho nesse intervalo de 3 correntes que tem aqui de base e aqui eu trabalho 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, faço mais 3 correntes, 1, 2, 3, laço e sobre esse grupo de 10 pontos altos, eu vou fazer 8 pontos altos. Então, eu vou pular o primeiro dos 10, começar a trabalhar a partir do segundo. E vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base até o penúltimo ponto. E terei aqui 8 pontos altos. Aqui está meu grupo com 8 pontos altos. Agora, vou fazer mais um grupo de 8 pontos altos sobre esses 10 de base. Para eu vir desse grupo trabalhar nesse, então, eu vou fazer o mesmo que fiz aqui. Vou trabalhar 3 correntes, 2 pontos altos no intervalo e mais 3 correntes. Depois de trabalhar as 3 correntes, os 2 pontos altos no intervalo e mais 3 correntes, então, venho trabalhar os 8 pontos altos. Pulo o primeiro, começo a partir do segundo. Vou fazer aqui os meus 8 e venho. Aqui está meu segundo grupo de 8 pontos altos. E agora, para eu vir trabalhar a parte reta do lado de cá, eu vou repetir novamente
3 correntes, 2 pontos altos no intervalo e mais 3 correntes. Encerrei aqui a minha parte oval, então os dois lados da parte oval serão trabalhados com o padrão que eu acabei de mostrar desse lado aqui. Bem, e para começar a parte reta, então, nós vamos fazer um grupo de 4 pontos altos sobre esses 5 de base. Então, começo aqui pulando esse primeiro ponto e, a partir do segundo, faço 4 pontos altos. Depois desses 4 pontos altos, então, sigo fazendo 2 correntes e 2 pontos altos sobre cada grupo de 2 pontos altos de base. Faço 6 grupos, depois 2 correntes, trabalho aqui mais 4 pontos altos e a partir de então, começo a fazer as 3 correntes, 2 pontos altos no intervalo, 3 correntes e 8 pontos altos sobre os 10 de base e repito tudo aqui na parte oval. Depois, para encerrar a volta, nós vamos fazer 3 correntes, 2 pontos altos nesse intervalo e mais 3 correntes. E mais 4 pontos altos aqui no finalzinho. Então, para fazer os 4 pontos altos, eu pulo o primeiro e a partir do segundo, trabalho um por um, faço 4. Depois 2 correntes e prendo um baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Bem, então é isso. Para trabalhar a volta 7, eu vou completar a minha com essa orientação e vem. Completei o restante da volta 7, seguindo o padrão que orientei. Agora, nós vamos trabalhar a volta 8. Parte reta da volta 8 será fechada só de pontos altos. E nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base e 2 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes. Então, começo com 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. E sigo trabalhando um ponto para cada ponto que eu tenho na base, até fazer um ponto alto nesse penúltimo ponto alto que tenho aqui, nesse grupo de 4 pontos, que é o final da parte reta. E, chegando aqui, nós teremos 27 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 27 e venho. Trabalhei os 27 pontos altos e encontrei aqui a parte oval. Então, a partir daqui, eu vou começar a fazer 3 correntes, 2 pontos altos no intervalo. 3 correntes, 2 pontos altos no próximo intervalo e mais 3 correntes. Está, trabalhei 2 grupos de 2 pontos altos nesses 2 intervalos e fiz 1, 2, 3 intervalos de 3 correntes. Agora, vou trabalhar um grupo de 6 pontos altos sobre esses 8 de base. Então, para começar, eu pulo o primeiro ponto e começo pelo segundo. E vou fazendo um por um até o penúltimo ponto, chegando aqui terei 6 pontos altos. Aqui está o meu grupo com 6 pontos altos. Agora, vou fazer mais um grupo de 6 pontos altos sobre esses 8 aqui. Para eu vir desse grupo para esse, então, vou repetir o mesmo padrão que mostrei aqui. Vou fazer 3 intervalos de 3 correntes e 2 grupos de 2 pontos altos nesses intervalos. Agora, venho no grupo de pontos altos, pulo o primeiro ponto, a partir do segundo, trabalho mais 6 pontos altos. Vou fazer os meus. Aqui está meu segundo grupo de 6 pontos altos. Agora, para eu vir trabalhar a parte reta novamente, vou repetir aqui o padrão das 3 correntes e os grupos de 2 pontos altos nos intervalos de base. Bem, então, aqui eu encerrei a minha parte oval. Os dois lados serão trabalhados com o mesmo padrão. E agora, vamos trabalhar a parte reta do lado de cá, fechada só de pontos altos. Desse lado aqui, que está completo, nós vamos fazer 32 pontos altos. Então, eu vou laçar, vir nesses 4 pontos que tem aqui de base, vou pular o primeiro ponto, começar a trabalhar a partir do segundo. E a partir daqui, vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base
e um ponto alto para cada uma dessas duas correntes. Então, em todos os intervalos de duas correntes, faço 2 pontos altos. E eu vou trabalhando com esse padrão até fazer um ponto alto nesse penúltimo ponto que eu tenho aqui nesse grupo de 4 pontos altos. Então, aqui eu terei 32 pontos altos. E depois que trabalhar os 32 pontos altos, nós vamos começar a parte oval do lado de cá, trabalhando as 3 correntes, 2 pontos altos nos intervalos, 6 pontos altos sobre os 8 de base. E vamos assim até trabalhar 2 pontos altos nesse último intervalo e fazer 3 correntes. Depois, eu vou pular o primeiro dos 4 e a partir desse vou trabalhar um por um e vou fazer aqui no final mais 5 pontos altos. E vou completar, então, 32 pontos altos desse lado aqui da parte reta também. Então, é isso para trabalhar a volta 8, eu vou completar a minha e venho. Completei todo o restante da minha volta 8. Agora, vamos trabalhar a volta 9. A parte reta da volta 9 será feita com 7 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes, pulando 2 de base. Então, aqui eu começo fazendo 3 correntes, venho para o ponto à frente, faço mais um ponto alto. Faço 2 correntes, pulo 2 de base, trabalho aqui mais um grupo de 2 pontos altos. E vamos assim até fazer 7 grupos de 2 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 2 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar aqui a parte oval. A partir daqui, eu começo a fazer 3 correntes, 2 pontos altos em cada um desses intervalos. E separando os 2 pontos altos, sempre faço 3 correntes. Aqui está, trabalhei 3 grupos de 2 pontos altos e 4 intervalos de 3 correntes. 1, 2, 3, 4 intervalos. Agora, vou trabalhar 4 pontos altos sobre esses 6 de base. Então, eu começo pulando o primeiro ponto e começando a partir do segundo. Faço um por um até o penúltimo, terei 4 pontos altos. Depois de fazer esses 4 pontos altos, então, volto a trabalhar com os intervalos de 3 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo até chegar nesse próximo grupo. Chegando aqui, faço mais 4 pontos altos, igual eu fiz aqui. Depois, continuo caminhando com as 3 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo até encontrar aqui a parte reta. Então, vou completar a minha parte oval com essa orientação e venho. Aqui está. Trabalhei todo o restante da parte oval seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer essas últimas 3 correntes da parte oval, então, vou começar a trabalhar os grupos de 2 pontos altos. Então, o primeiro grupo, eu faço pulando esse ponto de base e começo pelo segundo. Aqui está o primeiro grupo de 2 pontos altos da parte reta. Depois, só ir caminhando com as 2 correntes, pulando 2 de base e trabalhando mais 2 pontos altos. E vamos assim até encontrar a parte oval. Desse lado aqui da parte reta, nós vamos fazer 8 grupos de 2 pontos altos. O grupo de número 8, ele será trabalhado sobre esses 2 pontos que nós temos aqui. Vai sobrar apenas um ponto alto vazio de base. E a partir daqui, então, começo a trabalhar a parte oval, seguindo a mesma orientação que acabei de passar do lado de cá. Bom, então, eu vou completar o restante da minha volta 9 com essa orientação e venho. Completei toda a volta 9, seguindo o padrão que orientei. Depois de encerrar aqui a minha parte oval com essas 3 correntes, eu pulei um ponto aqui de base e trabalhei 2 pontos altos, fiz 2 correntes, pulei os últimos 2 pontos e fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Bem, agora nós vamos trabalhar a volta 10. A parte reta da volta 10 será trabalhando 2 pontos altos sobre cada grupo de 2 pontos que temos de base. E vou fazer aqui 7 grupos de 2 pontos altos. Então, vou começar com as minhas 3 correntes.
Separando um grupo de 2 pontos do outro, sempre 2 correntes, e vamos de novo aqui fazer mais um grupo de 2 pontos altos. Vou fazer aqui os meus 7 e venho. Aqui estão os 7 grupos de 2 pontos altos, encontrei a parte oval. A parte oval da volta 10 será inteira trabalhada com grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, depois desse grupo de 2 pontos altos, eu vou trabalhar 2 correntes, 1, 2, e vou fazer 2 pontos altos nesse próximo intervalo de correntes. Fez os 2 pontos altos, faz mais 2 correntes, mais 2 pontos altos no próximo intervalo. E vamos caminhando assim até encontrar aqui o grupo de 4 pontos altos. Segui com o padrão que orientei, trabalhei 4 grupos de 2 pontos altos separados sempre por 2 correntes. Agora, eu faço mais 2 correntes, 1, 2, venho sobre os 4 pontos altos, pulo o primeiro ponto e a partir do segundo trabalho um grupinho de 2 pontos altos. Depois de fazer esses 2 pontos altos, eu sigo caminhando com 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo até encontrar aqui o próximo grupo. E aqui eu trabalho mais 2 pontos altos igual acabei de fazer aqui. Depois, continuo caminhando com 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo até encontrar o primeiro grupo aqui da parte reta. Então, vou trabalhar toda a minha parte oval com esse padrão e venho para a gente continuar. Trabalhei todo o restante da parte oval seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer esse último grupo de 2 pontos altos no intervalo, fiz 2 correntes e logo à frente eu tenho o primeiro grupo de 2 pontos altos da parte reta. Então, a partir daqui, eu começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto alto e vou fazendo aqui os meus grupos de 2 pontos altos, separando sempre com 2 correntes e repetindo. Então, vou continuar com esse padrão até construir 8 grupos de 2 pontos altos. Depois que eu fizer o 8º grupo, eu começo a trabalhar a parte oval a partir desse próximo intervalo e repito tudo o que acabei de orientar na parte oval desse lado aqui. Bem, então é isso para trabalhar a volta 10. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei toda a volta de número 10, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui o meu último grupo de 2 pontos altos da parte oval, eu fiz ainda 2 correntes, 2 pontos altos sobre esses 2 aqui de base, mais 2 correntes e fechei a volta com um baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta de número 11. A volta 11, ela será fechada só de pontos altos. Nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto que temos de base. Então, aqui subi 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base e 2 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes que eu tenho de base. Bem, então, eu vou seguir com esse padrão pela volta inteirinha. Aqui na parte oval a mesma coisa, um ponto alto para cada ponto alto e 2 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes. Trabalhando com esse padrão, no final nós teremos 176 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei toda a volta 11, seguindo o padrão que orientei. Fiz 176 pontos altos na volta 11. Agora, vamos trabalhar a volta 12. A volta 12 também será fechada só de pontos altos. E nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu vou começar com 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até fazer 33 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, sigo trabalhando um por um até fazer 33. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei 33 pontos altos e encontrei a parte oval. E a parte oval da volta 12 será trabalhada com 4 aumentos. Então, depois do meu ponto 33, eu fiz uma marca
no ponto à frente. Nesse ponto, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Depois que eu fiz essa marca, eu contei aqui na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. No ponto 14, eu fiz outra marca, então aqui será meu segundo aumento. Depois da segunda marca, eu contei a partir do ponto à frente aqui do local da marca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos altos. No ponto 15, fiz outra marca, então aqui será o meu terceiro aumento. Depois dessa terceira marca, eu contei a partir do ponto à frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. E no ponto 14 fiz outra marquinha. Então, esses 4 locais que estão aqui marcados são os locais onde eu vou fazer 2 pontos altos num único ponto de base. Então, aqui, laço e faço 2 pontos altos sobre esse ponto que está marcado. Aqui está o meu primeiro aumento. Agora, eu vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base, até encontrar a próxima marca. Encontrando a próxima marca, faço aqui 2 pontos altos. E vamos assim até trabalhar os nossos 4 aumentos. Então, eu vou fazer os meus até completar o quarto aumento e venho para a gente continuar. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz aqui os meus 4 aumentos. 1, 2, 3 e 4. Depois de trabalhar aqui esse quarto aumento, eu estou entrando na parte reta do lado de cá. Então, a partir daqui, nós vamos voltar a trabalhar um ponto alto para cada ponto que nós temos de base. E desse lado aqui da parte reta, vamos fazer 44 pontos altos, contando a partir desse ponto alto que está aqui logo depois do meu último aumento. Então, seguimos com esse padrão de trabalhar um ponto para cada de base até fazer os 44 pontos altos. Quando eu fizer o ponto 44, eu estarei aqui no início da parte oval do lado de cá. Então, esse ponto aqui será o ponto 44. Então, eu começo a partir do ponto que tenho logo à frente, a fazer as marcas dos 4 aumentos da parte oval, igualzinho orientei desse lado aqui. E vamos fazer também 4 aumentos no outro lado da parte oval. Depois que a gente completar o quarto aumento da parte oval do lado de cá, vão restar aqui de base para a gente trabalhar apenas 11 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar aqui esses últimos 11 que vamos ter aqui depois do último aumento, fazendo um ponto alto para cada de base e depois vamos fechar a volta com um baixíssimo na terceira corrente. Bem, então, eu vou trabalhar o restante da volta 12 com essa orientação e venho. Completei a volta 12 seguindo o padrão que orientei. Depois do último aumento que desse lado da parte oval, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos, fechei com um baixíssimo na terceira corrente. E, trabalhando dessa maneira, eu fiz aqui 184 pontos altos na volta 12. Agora, vamos trabalhar a volta de número 13. A volta 13 também é fechada só de pontos altos. Nós vamos começar, então, com as 3 correntes. E vamos trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que nós temos de base, até fazer 34 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 34 e venho. Trabalhei 34 pontos altos. Agora, faço um aumento nesse ponto aqui, logo à frente. Aqui está, trabalhei 2 pontos altos sobre esse ponto aqui de base. E aqui na parte oval da volta 13, também faremos 4 aumentos. Então, depois desse primeiro aumento, eu vou trabalhando um ponto alto para cada de base, até fazer aqui 15 pontos altos. Então, depois do meu aumento, eu trabalhei um por um
e fiz aqui 15 pontos altos. Agora no ponto 15, que é esse aqui, onde já tem um ponto alto, eu trabalho mais um ponto alto. Então, aqui está o meu segundo aumento. E agora, sigo trabalhando novamente um por um até fazer 15 pontos altos. Quando chegar no ponto 15, eu trabalho mais um ponto junto com ele, igual fiz aqui. E aí, terei o terceiro aumento. De novo, um por um até fazer 15. Quando eu chegar no ponto 15, eu vou fazer mais um ponto alto junto com ele. Então, eu vou trabalhar aqui toda a minha parte oval com essa orientação e venho. Aqui está. Trabalhei os 4 aumentos da parte oval. Então, olha, o primeiro e o segundo aumento, eles foram trabalhados sobre o segundo ponto do aumento de base. Ó. Primeiro e segundo. Então, meu aumento aqui no segundo. Depois, o próximo aumento também, que é o segundo aumento. Então, aqui o meu aumento de base. Então, trabalhei o aumento dessa volta sobre o segundo ponto do aumento. Depois, o terceiro e o quarto aumento foi trabalhado ao contrário. Aqui está o meu aumento na base e eu trabalhei o aumento dessa volta sobre o primeiro ponto. Mesma coisa aqui no quarto aumento. Então, aqui o aumento de base, esse aqui é o primeiro do aumento, o meu aumento dessa volta está sobre o primeiro. Bem, então, do outro lado da parte oval, os 4 aumentos serão distribuídos da mesma maneira que desse lado aqui. Bem, e a partir desse ponto que eu vou fazer agora, nós vamos trabalhar um por um até construir 46 pontos altos. Então, contando do ponto que está aqui logo depois do aumento, faz 46 pontos altos. Então, o ponto 46 será trabalhado sobre o primeiro ponto desse aumento aqui de base, do primeiro aumento da base. A partir desse ponto, que é o segundo do aumento de base, eu começo a trabalhar aqui os meus 4 aumentos, distribuindo da mesma maneira que orientei desse lado de cá. E depois que trabalhar os 4 aumentos do outro lado, nós encerramos a volta fazendo um ponto alto para cada ponto alto que nós temos de base, até encontrar o início. Encontrando o início, fecha com baixíssimo na terceira corrente. E, trabalhando com esse padrão, nós vamos ficar aqui com o total de 192 pontos altos na volta 13. Então, vou completar a minha volta com essa orientação e venho. Completei a volta de número 13, seguindo o padrão que orientei. Depois do meu último aumento desse lado da parte oval, eu ainda trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. E fechei a volta com um baixíssimo na terceira corrente. E fiquei com 192 pontos altos na volta 13. Agora, vamos trabalhar a volta de número 14. Eu vou começar a volta 14 caminhando com um baixíssimo para esse ponto alto que eu tenho aqui logo à frente. Depois de caminhar com o baixíssimo, eu subo 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Volto no mesmo ponto de base e trabalho aqui mais um ponto alto. Em seguida, eu laço, pulo 1, 2 e no terceiro ponto trabalho um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Laço, pulo 2 de base, no terceiro trabalho um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Eu vou seguir trabalhando com esse padrão de fazer pontos V simples com 2 correntes até totalizar 11 pontos V. Então, eu já tenho 1, 2, 3. Continuo pulando 2 de base e trabalhando o V até ficar com 11 pontos V. Eu vou fazer aqui os meus 11 e venho. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11 pontos V com 2 correntes e pulando aqui 2 de base. Agora, eu vou trabalhar 9 pontos V da seguinte maneira. Depois do V11, eu vou pular só um de base e no seguinte, eu vou trabalhar um ponto alto, uma corrente apenas e mais um ponto alto. Então, eu vou fazer 9 pontos V pulando apenas um de base e trabalhando só uma corrente aqui no meu ponto V. Então, fez o V, laça, pula um
e no da frente trabalha um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Bem, então, eu vou trabalhar com esse padrão até ficar com 9 pontos V's iguais a esses dois aqui. Então, continuo pulando um só de base e fazendo apenas uma corrente no V até construir 9 V's iguais a esses 3 aqui. Então, vou fazer os meus 9 e venho. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos V's, pulando apenas um ponto de base e fazendo só uma corrente aqui no ponto V. Agora, eu vou pular 2 pontos de base, 1, 2, então aqui estou pulando os 2 pontos do aumento aqui na base, olha. Pulo esses dois, venho no da frente e aqui eu trabalho um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Então, aqui eu voltei a fazer o V com 2 correntes e pular 2 de base. Agora, pulo mais 2 e trabalho outro V, com um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. E eu vou seguir, então, aqui com esse padrão até fazer 6 pontos V's com 2 correntes e pulando 2 de base. Vou fazer aqui os meus 6 e venho. Aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos V's com 2 correntes e pulando sempre aqui 2 de base. Eu trabalhei esses V's aqui de 2 correntes bem no meio aqui da minha parte oval. Agora, virando aqui na parte oval do lado de cá, vou fazer mais 9 pontos V's igual a esses 9 que eu trabalhei desse lado aqui. Então, depois desse V, eu laço, pulo apenas um de base e no seguinte eu trabalho um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Então, a partir desse, faço mais 9 V's iguaizinhos, pulando apenas um de base e repetindo um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Então, vou fazer aqui os meus 9 com essa orientação e venho. Bem, então, aqui de novo eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos V's, fazendo só uma corrente no V e pulando só um ponto de base. E estou aqui entrando na parte reta do lado de cá. Então, na parte reta do lado de cá, eu volto a trabalhar pulando 2 pontos de base. Então, aqui, 1, 2, no terceiro, trabalho o V com um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Pulo 2 e repito o V. E a partir desse primeiro V que eu trabalhei aqui, pulando 2 de base com 2 correntes aqui, eu vou fazer, contando a partir dele, 15 pontos V's, pulando 2 de base e trabalhando 2 correntes aqui no ponto V. Então, eu vou fazer aqui os meus 15 pontos V's e venho para a gente continuar. Bem, então, aqui está. Desse lado aqui da parte reta, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos V's, pulando sempre 2 pontos de base e trabalhando 2 correntes aqui no meu V. Estou na curva aqui da parte oval. Então, aqui eu vou trabalhar com o mesmo padrão que trabalhei do outro lado da parte oval. Então, depois do ponto V15, eu laço, pulo apenas um de base e no da frente trabalho um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. E vou trabalhando com esse padrão até fazer 9 pontos V's iguais a esse. E pulando só um aqui de base. Então, vou fazer aqui os meus 9 e venho. Bem, então, aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos V's com apenas uma corrente, pulando só um de base. Agora, eu pulo 2 pontos e no terceiro trabalho um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto.
Então, aqui eu volto a fazer os V's pulando 2 de base, trabalhando aqui 2 correntes. E eu vou seguir, então, com esse padrão, até trabalhar 6 pontos V's. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos V's, fazendo sempre 2 correntes e pulando sempre 2 de base. Agora, eu volto a pular apenas um ponto e no seguinte trabalho um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. E eu vou então seguir com esse padrão de pular apenas um de base, fazer só uma corrente aqui no V, até construir 9 pontos V. Eu vou fazer aqui os meus 9 e venho. Bem, então, aqui está, de novo, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos V, pulando só um de base, fazendo só uma corrente aqui no V. E encontrei aqui o finalzinho da minha volta. Então, aqui eu ainda vou fazer 2 pontos V, que serão trabalhados da seguinte maneira. Eu pulo 2 pontos de base e no terceiro trabalho ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Laço, pulo 2 e no terceiro trabalho um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Agora, eu pulo esses últimos 2 pontos de base, venho naquelas 5 correntes que fiz para começar a volta e conto. 1, 2, 3. Na terceira corrente, atravesso a agulha pelo meio e prendo aqui um ponto baixíssimo. E encerramos a nossa volta de número 14. Agora, vamos trabalhar a volta 15. A partir da volta 15, fica super fácil de trabalhar esse tapete. Então, eu vou começar aqui, olha, introduzindo a minha agulha no meio dessa próxima corrente que tem aqui depois de onde fechei. Faço aqui um baixíssimo. Depois do baixíssimo, eu passo minha agulha aqui por baixo das correntes, busco uma linha e trabalho um ponto baixo. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntes, só 4. E volto aqui no mesmo local e trabalho mais um ponto alto. Então, aqui eu trabalhei um ponto V sobre esse ponto V aqui de base. E a volta inteira será trabalhado com esse padrão. Então, depois do V eu laço, venho nas correntes do próximo V e repito aqui o ponto V, com um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Completou o V, laça, próximo V, repete. Bem, então, nós vamos trabalhar com esse padrão pela volta inteira. Inclusive, aqui, quando nós encontrarmos os pontos V's com apenas uma corrente, eu vou trabalhar pontos V's de 2 correntes. Então, a volta inteirinha será feita com os V's de 2 correntes aqui, sempre trabalhados na corrente do V de base. Então, eu vou fazer o restante da volta 15 com essa orientação e venho. Trabalhei toda a volta de número 15 fazendo os meus pontos V's aqui com 2 correntes. Para fechar essa volta, eu venho no seguinte local. Depois de trabalhar aqui meu último V, eu pego naquele ponto baixo, aquelas 4 correntes que eu fiz para começar a volta, e pulo o ponto baixo, depois conto nas correntes. 1, 2. Na segunda corrente, eu vou atravessar a agulha pelo meio e vou trabalhar aqui um baixíssimo. E aqui encerrei a minha volta de número 15. Agora, vamos trabalhar a volta 16. E a volta 16 e a volta 17, elas serão trabalhadas com o mesmo padrão que nós acabamos de usar aqui na volta de número 15. Então, para começar, eu vou introduzir a agulha pelo meio da próxima corrente, vou fazer um baixíssimo, vou introduzir a agulha aqui por baixo dessas 2 correntes, buscar uma linha e fazer um ponto baixo. Depois, subo 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Volto no mesmo local e faço mais um ponto alto. Então, aqui trabalhei o primeiro V da volta 16. Fez o V? Laça. Vem nas próximas correntes e trabalha outro V. Completou o V, laça. Próximo V, repete o V. Bem, então, nós vamos trabalhar ponto V sobre ponto V por toda a volta. E os V sempre com 2 correntes.
Então, vou fazer a volta 16 com essa orientação e venho. Completei a volta 16 seguindo o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, fechei com o baixíssimo na segunda corrente que fiz para começar a volta. Agora, vamos trabalhar a volta 17. Então, começo a volta 17, introduzindo aqui a minha agulha nessa corrente que tenho logo à frente, faço um baixíssimo. Busco uma linha aqui por baixo dessas correntes e faço um ponto baixo. E subo 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Laço e venho no mesmo local, faço mais um ponto alto. Está meu primeiro V da volta 17. E vamos então repetindo ponto V sobre ponto V. Fez o V direto, laça, vem nas próximas 2 correntes e aqui repete um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Completou o V, laça, próximas correntes, um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto. E vamos seguir com esse padrão pela volta 17 inteira. Então, eu vou fazer aqui a volta 17 com essa orientação e venho. Completei toda a volta 17 seguindo o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na segunda corrente que fiz para começar a volta. Em seguida, lacei mais uma vez e cortei a minha linha. Agora, é só esconder essa ponta pelo meio dos pontos aqui pelo lado do avesso. E encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E, se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.